Alô, gente de todo o Brasil. Graça e paz para todos vocês, meus irmãos. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça, desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, desse que vos fala. Talvez você ainda não me viu, você está entrando pela primeira vez. Fica comigo até o fim. Fica comigo que você vai gostar, porque o que eu estou falando com base dentro deste livro. Eu não falo de mim mesmo, porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada para falar se for para mim falar de mim mesmo, mas eu falo baseado nesse livro. Enquanto esse livro é criticado por muitos que criticam, zombam deste livro, e eu estou falando de crente. Eu não estou falando de pessoas aí que são ateus, pessoas que... Não, são esses homens que se diz teólogo, eles não acreditam nesse livro. Os pais se tornam bacharel em teologia e eles falam coisas que não existem nesse livro. E aí? Então, meu irmão, eu falo com base neste livro. Se esse livro estiver errado, não sou eu, é este livro. Se você tiver que condenar, condene esse livro. Se você tiver que destruir, destrua este livro. Mas não a mim, porque eu falo porque está aqui dentro. Nós não devemos olhar para este livro e pegar esse livro de uma forma literal. Achar que tudo é para nós. Mas o tema da mensagem que eu tenho é essa para nós. Para que podemos meditar. Tudo posso naquele que me fortalece. É o tema da mensagem. Então muita gente pega esse livro de uma forma literal e traz para dentro das suas denominações. E quer impor sobre o povo. E o que nós olhamos para isso? É que o povo, eles não conhecem, eles não têm conhecimento. Porque o que está aqui dentro, como eu já disse, coisas de 5, 6 mil anos atrás, como você pode trazer para os dias de hoje? Se nem no tempo, coisas de 30, 40 anos atrás, não vai longe. Coisas agora dos anos 90, você não pode trazer para os dias de hoje mais. A fila está andando. As leis estão mudando. Está sempre mudando. Cada governo, deputados, senadores, os que faz a lei, está sempre mudando. Porque tempos atrás era comum as pessoas fazer justiça com as suas próprias mãos. Era assim. Se você for pegar esse livro da forma literal, quando um filho desobedecia aos seus pais, ele ia lá no sacerdote, no templo, e falava para o sacerdote. O sacerdote reunia, ali junto com o juiz, reunia lá, pegava aquele filho e matava ele. Qualquer pessoa que fizesse qualquer coisa errada, os soldados que existiam naquele tempo era para cuidar do templo não, para cuidar do palácio do rei. Ele protegia o rei e a sua família. Mas qualquer coisa de errado que existia na cidade, o povo é quem cuidava. A lei era feita pelo povo. Então nós não podemos pegar essas coisas que ele ia trazer para os dias de hoje. Me lembro que eu ouvi um certo pastor dizer, alguns anos atrás, que quando ele era criança, ele apanhava dentro da igreja. Ele disse que um diácono ficava com uma vara de bambu dentro da igreja. E naquele tempo, não é como hoje, que existe algumas igrejas aí, vou chamar de igreja, onde as crianças são tiradas e levadas para outra sala, existe ali as tias para cuidar das crianças. Mas que naquele tempo você tinha que ficar prestando atenção em tudo que estava sendo feito ali dentro. E ele, na vez ele era criança, ele intertia, levava uma bambuada, uma bambuzada na cabeça. O bambu chegava a rachar. E os pais gostavam. Os pais, qualquer coisinha, o diácono ia lá, pegava na orelha da criança, torcia a orelha da criança dentro da igreja. Hoje você pode fazer mais essas coisas? Hoje, quantas vezes eu apanhei dentro da escola? Era comum a professora ou o professor bater nos alunos.
Tinha um professor nosso que batia de cinta. Ele levava uma cintona, deixava em cima da mesa, ele levantava de lá e dava várias cintadas na cabeça, na cara, nas costas da gente. Você chegava em casa, fosse reclamar, apanhava de novo. Você chegava um vergão. Pode pegar essas coisas e trazer para o dia de hoje? E aí? Como vocês querem pegar coisas de 5, 6 mil anos atrás e trazer para os dias de hoje? Pare com essas tolices. Você se diz aí bacharel. Bacharel em quê? Bacharel em tolice? Bacharel. Bacharel, me explica. Você pode passar por cima das leis? Romanos capítulo 13 diz que nós temos que obedecer às leis da nossa nação. Então não adianta, até a roupa é mudada. Até a roupa, cabelo, tudo hoje mudou. Corte de cabelo. Naquele tempo, cabelo era cortado do sistema americano. Ou dizer melhor, o sistema fuzileiro. Eram os cortes de cabelo dos homens. E as mulheres não cortavam cabelo. Não importa se ela fosse religiosa, não fosse, não cortava cabelo. A fila andou. Não adianta você aí, seu grandão aí, fica aí querendo impor uma coisa que não existe mais. Então, muita gente quer pegar esse livro de uma forma literal e trazer para o meio do povo e quer que o povo obedece. Irmão, está escrito que o homem e a mulher não pode vestir roupa de homem. E parece que está lá em Deuteronômio capítulo 5. Não se pode usar roupa de homem, a mulher não pode usar. Por isso que a mulher não pode vestir calça comprida. Agora, eu pergunto, de onde vem a calça comprida? Quem criou a calça comprida? Aonde existe dentro desse livro calça comprida? Você vê a tolice desse povo. São os tolos que dizem uma conversa dessa. De onde veio? Quem criou a calça comprida foi Teudas, no século XVII, um francês. Irmão, eu ouvi e vi, presenciei, dentro da igreja Assembleia de Deus, lá em Santos. Eu estava quando o pastor se levantou, o pastor Josias. Irmão, eu estou vendo que muitos homens aqui estão deixando de usar paletó e gravata. Vocês sabem que para estar na casa de Deus tem que ter paletó e gravata. Eu estou vendo aqui muita gente que agora, porque está um pouco meio calor, não está vindo mais de paletó e gravata. Eu pergunto, paletó e gravata é roupa de crente? Quem criou o paletó e a gravata? Quem criou a gravata foi Luís XV. Há 330, 340 anos atrás, lá em Paris. E criou também o paletó, o terno, para atrair as mulheres nos bailes, naquele lugar onde dizia dançar, naquele salão. É simplesmente. Hoje eles pegaram isso como uma roupa que pastores, deputados, adoram, uma roupa de respeito social. Mas isso não foi nada disso. Então, como você vai querer pegar uma coisa que não existe dentro deste livro e querer trazer para o meio? Então, por isso que o tema da mensagem é essa. Tudo posso naquele que me fortalece. Será que você pode mesmo? Você sabe o que significa essa palavra? Quando Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece? Você nem sabe o que significa isso. Nós vemos aí muita gente usando essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Mas porque ele está vivendo uma vida maravilhosa. Tem uma boa casa, um bom emprego, um bom salário, ele é a esposa. Tem ali saúde, bons carros. Tem ali dinheiro, viagem. Como você conseguiu isso? Tudo eu posso em Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus tem me fortalecido e hoje eu tenho. Foi isso que Paulo disse. Quando você está numa miséria, na doença, não tem comida na sua casa, não tem roupa, falta de roupa. Como eu cheguei para a escola descalço,
A pobreza era tão grande que eu ia para a escola descalço. Eu ganhava um paletó velho, embrulhava uma criança, talvez de 7 anos de idade, embrulhado num paletózão de um falecido. Que eles davam, embrulhavam aquele paletózão, ia de paletózão e descalço para a escola. A pobreza. Se a pessoa está vivendo numa pobreza, vivendo na doença, vivendo na rua, catando reciclado, vivendo aí de reciclado, papel, catando tal. Ele não diz essa palavra tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Ele tem que dizer isso. Foi isso que Paulo disse. Paulo estava preso, passando frio dentro do cárcere, porque pensa que dentro desses cárceres, até o dia de hoje, pensa que eles dão blusa, cobertor e tal, e tal, tal. Não. Ali dentro do cárcere, Paulo passando frio, Paulo passando fome, Paulo passando sede, Paulo sendo espancado, torturado dentro daquele local onde ele estava. E quando ele escreveu esta carta, tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque ele sabia que Deus estava dando fortalecimento para ele. Ele mesmo estando preso lá dentro, ele e Silas, lá no capítulo 16 de Atos, ele estava cantando. Por quê? Eu sei em quem eu tenho crido. Então é comum hoje as pessoas usar esta palavra, tudo posso, naquele que me fortalece. Mas por que ele não diz isso na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da doença? Eu posso. É isso que Paulo disse. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele sabia que a vida e a morte para ele tinham o mesmo sentido. O viver, me parece que no capítulo, parece que Filipenses 1, 20, 21, ele diz, o morrer para mim é o quê? É ganho. O viver para mim é Cristo. E o morrer para mim é ganho. Viver e morrer foi o único homem na Bíblia, neste livro. Porque até Moisés temeu a morte. Até Moisés teve medo da morte. Até Moisés não queria morrer. Quando Deus disse, Moisés, sobe ao monte, porque tu não mais viverás. Ali você vai morrer. E Moisés subiu ao monte. E ele quis, porque você sabe que tudo que Moisés pedia a Deus, Deus dava. Moisés orava, intercedia pelo povo e Deus fazia por amor a Moisés. Tanto que era grande o amor que Deus tinha por Moisés. Mas Moisés olhou para a terra prometida. Ele, Senhor, que terra tão bonita. Caminhou 40 anos com aquele povo. Ele subiu e Deus diz, olha para a terra prometida, a terra que eu vou dar para os filhos de Israel. Ele contemplou, Deus disse, só que lá tu não entrarás. E ele rogou a Deus. Olhamos para o capítulo 3 de Deuteronômio, versículo 23 a 26, nós encontramos. Ele rogou a Deus que deixasse ele entrar na terra prometida. E ele disse, nesses versículos de 3 e 23 a 26 de Deuteronômio, que Deus se indignou contra ele e disse, tu não entrarás, tu morrerás, e não me fale mais nesse assunto. Deus falou para ele, não me fale mais nesse assunto. Quer dizer, acabou. Não me fale mais nesse assunto. Porque ele queria prosseguir, mas Deus disse, você vai morrer aqui. Pronto, acabou. Agora, Paulo foi o único homem que eu encontrei dentro desse livro. Abraão temeu a morte. Olha, Sara, lá no capítulo 20 de Gênesis, quando eles chegaram para entrar no Egito, diz que Sara era muito formosa. Ele diz, fez uma combinação, nós vamos entrar lá, você é uma mulher muito bonita. Mas Sara já era uma mulher de uma... Você vê como é que é as coisas. Abraão tinha 74 anos
quando Deus chamou, 75 anos, quando Deus chamou Abraão. E Sara tinha 65 anos. E você vê que a beleza dela continuava a mesma coisa. Ela tinha uma beleza, muita formosura. Diga ao rei, aquele povo, que você é minha irmã. Por quê? Porque Abraão temia a morte. Mas espera um pouquinho. Deus não tinha dito a Abraão que faria dele uma grande nação? Por que que ele temeu? Porque quando isso aconteceu, depois que o rei descobriu que ela era a irmã, que era a esposa, e na verdade também era uma irmã, filha do pai de Abraão, mas não filha da mãe. Você vê ali no capítulo 20, versículo acho que 12, ali 14, ele fala, ela é minha irmã e também é minha esposa. Então você vê que Abraão, por que você disse isso, Abraão? Porque eu temia a morte. Temi que eu poderia ser morto. Então até Abraão tinha medo da morte. Todos os demais homens. Elias era um homem que ele só dizia, segundo a minha palavra, não vai chover neste lugar. Ele nem orou. Segundo a minha palavra, o rei Acabe. Não vai chover nesse lugar durante 3 anos, 6 meses. Nem sereno não caiu naquele lugar. E por que ele fugiu? A Bíblia diz que ele ficou com medo da morte. Que Isabel falou que ia matar, que ia mandar destruir a vida dele. Ele temeu a morte. Mas o apóstolo Paulo diz, a morte, a vida para mim tem o mesmo valor. Então você vê a diferença. Então não adianta hoje as pessoas dizer tudo eu posso naquele que me fortalece. Você pode dizer isso se tudo estiver bem na sua vida. Mas se não estiver bem, como eu disse, que o Holyfield, quando lutou com o Mike Tyson, que é a luta de boxe, que foi logo no, não sei se foi 2005, 2006, uma coisa assim. Ele lutou e ele ganhou do Mike Tyson. Então, os repórteres vieram perguntar a ele, como você conseguiu ganhar desse homem que ninguém consegue ganhar desse homem, ninguém vence esse homem. A luta com este homem talvez não dura 1 minuto, e você conseguiu. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eles usam essa expressão como é um poder que vem sobre a vida deles, eles vencem. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, eu posso todas as coisas, em todo momento da minha vida, mesmo sabendo que vou morrer, como foi o caso dele, que ele foi captado por ordem de Nero lá em Roma, mas ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Foi isso. Então o que eu quero dizer? Que muita gente usa um texto dentro da Bíblia sem saber o que significa o texto. Porque todo aquele que usa o texto e não o contexto, arruma pretexto. É o que se diz. Então as pessoas pegam um texto isolado. Irmão, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim. Mas você fala isso enquanto a igreja está cheia, tá muito dinheiro, carro bom, tudo está bem. De repente, o povo sai da igreja, a igreja fracassa, para de entrar o dízimo, que todas elas se asseguram do dinheiro, porque se o dinheiro eles não faz nada. A igreja não precisa de Deus. Para que eles querem Deus? Quem diz que essa chamada igreja precisa de Deus? Ele precisa de dinheiro. O que Deus pode fazer por eles? Nada. Eles não dependem nada de Deus. O que eles dependem ali é do dinheiro. Se eles compram terreno, constroem catedrais, bancos, ar-condicionado, toda aquela beleza, aquelas bonitas catedrais, da onde vem aquilo? De Deus? Não, vem do dinheiro dos homens. Vem do dinheiro daqueles que acreditam naquelas mentiras e deixa ali a sua contribuição. E tem até alguns empresários, não grandes empresários, mas aqueles empresários que acreditam que ele pode crescer, ter uma grande empresa, aquele comerciante tem um grande comércio, dando dinheiro para esses lobos. Mas na verdade é uma enganação. Fica ali muitos anos e depois acaba, né? Você lembra daquele tempo do Kaká? O Kaká dava 2 milhões, parece que por ano,
para a igreja renascer. O repórter falou, mas aonde? Por que você faz essas coisas? Ah, porque eu tenho que dar, porque está dentro da Bíblia. E hoje? Cadê o Cacá? Ele está lá dentro? Ele está dando dinheiro lá? Meu irmão, tudo essas coisas são passageiras. Por isso que a mente do homem aceita tudo. A mente do homem é como uma terra fértil. Tudo que você plantar, produz. Então esse que é o problema. Produz tudo que você plantar ali dentro. Ali. Então, meu irmão, se você gostou desta palavra, o que eu estou falando com base de conhecimento e dentro desse livro. Fique com esta palavra. Graça e paz para todos. Bye, bye.